eu já tenho o meu combo de efeitos, tenho uma playlist no canal, então eu não vou me aprofundar nesse tema, mas são basicamente os efeitos que eu trabalho em todas as minhas mixagens. Esses são todos os efeitos que eu uso na mixagem inteira, do início ao fim? Não, esses são os que eu uso para começar, né? Então são os meus efeitos básicos. Vocês podem ver que do tema que a gente está tratando, a gente tem um room, tem um hall, né? Que eu chamo de large hall, porque é um hall grande, e tem um plate no meio dos meus 6 efeitos aqui, tá? Mas eu vou desabilitar eles e vou criar do zero para a gente poder fazer junto. O que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou criar meus canais auxiliares. Existem plataformas que você cria um canal qualquer e jogou o efeito e arrastou, ele já é um canal auxiliar para fazer send. Existem plataformas que só de você abrir o send, botou o efeito, nomeou, já pode sair usando. Existe uma infinidade de funcionamentos dentre as plataformas. O Pro Tools, ele funciona ainda de modo clássico. Eu gosto muito porque é bem didático e a gente entende como é que funciona a teoria, como é que funcionam os conceitos, como é que funciona a engenharia por debaixo do capô. Então, basicamente, quando a gente vai criar os efeitos, a gente precisa criar canais auxiliares aqui no Pro Tools. Então, a gente vai criar 3 canais auxiliares. Eu vou precisar indicar qual é o bus que cada canal auxiliar vai estar recebendo. Nesse primeiro auxiliar aqui, eu vou pegar o bus 9. Esse segundo auxiliar aqui, a gente vai receber do bus 10. E o terceiro vai receber do bus 11. Então eu vou nomear room aula, né, para não confundir com os que já tem, hall aula e plate aula. Vou nomear as tracks, que antes eu nomeei os bus que cada canal está recebendo, né? Então agora vamos nomear as tracks. Room aula, hall aula, plate aula. Então, basicamente, a estrutura de envio e recebimento já está funcionando. Só falta a gente agora botar o plugin. Então eu vou trabalhar com um reverb da Waves chamado Reverb. Ele tem uma série de simulações. Basicamente, ele já tem todas as simulações nele. Então reparem que quando eu criei o canal, eu criei os canais auxiliares em mono, e isso eu explico lá na série do combo de efeitos. Então aqui, quando eu colocar o plugin, eu vou botar mono para estéreo, né? Ou seja, entra mono, sai estéreo. Então é reverb mono barra estéreo, ou seja, quando um plugin ou um processador ele tem essa nomenclatura, né, de mono para estéreo, geralmente é colocado dessa forma, mono barra estéreo. Eu vou escolher ele, a gente já tem ele aqui, e aí eu já vou copiar para os outros canais. E a princípio está em default. Agora a gente vai fazer a segunda etapa. Já que a gente já tem os nossos canais auxiliares, já tem os plugins, primeiro vamos configurar o nosso room. Como eu estou fazendo essa aula com a intenção ser para aplicação prática de quem tem menos experiência, a gente vai trabalhar com presets. Não significa que para trabalhar com presets, você só trabalha com presets se tiver menos experiência, não é isso. Mas os presets, eles facilitam. Inclusive, eu tenho vídeo também desse tema aqui no canal, falando sobre presets
que eu super aconselho as pessoas usarem e abusarem, independente de serem iniciantes ou mais experientes. Então, aqui no nosso caso, a gente já está com o RVerb aberto. A gente tem aqui a parte de presets, né, que ele está aqui como A, né, dois pontos, default preset. Tem a parte artists, que é basicamente as pessoas que configuraram, fizeram presets próprios para o plugin, né, com características que gostam. A gente tem aqui diversos presets de engenheiros de som pelo mundo, mas a parte que eu vou estar abordando é a parte factory, que é basicamente com foco nos tipos de reverb. Basicamente a gente vai configurar o room, então vamos para factory. Dentro de rooms, a gente tem vários tipos e que a gente inclusive pode ir testando. Então como é que eu posso testar? Simplesmente eu posso colocar no primeiro, vou solar o canal de voz aqui. Aqui no send eu vou no bus, e aí lembra que eu falei que aqueles canais auxiliares estavam recebendo bus? Eles estão recebendo dos canais que a gente vai enviar. Então a gente vai testar o room. Então tá aqui, ó, room, aula. E aí um tópico interessante de falar é que quem vira mono para estéreo é o canal que está recebendo, não são os bus. Então, esses canais de efeito que estão recebendo os sinais, eles vão receber mono e vão transmitir em estéreo, mas os bus continuam mono. Voltando aqui para o canal de voz, estou acionando então para eu enviar o sinal para o room, e aí eu tenho aqui a quantidade que eu vou enviar para esse sinal. E aí é importante o seguinte: raramente as plataformas elas vão vir com a função de safe solo habilitadas por default, né, e você precisar desabilitar. Na verdade, é o contrário, ela vem desabilitada e você precisa habilitar. O que que o Safe Solo faz? Quando a gente está aqui no track de voz e a gente sola o canal de voz, né, ou seja, a gente dá um solo, reparem que todos os outros canais são mutados automaticamente, né, por uma questão lógica. Se você está solando uma coisa, todas as outras coisas estão sendo mutadas. Quando a gente cria nossos canais auxiliares, no caso aqui eu estou querendo poder dar solo na voz e ouvir essa voz com o efeito, nos meus canais auxiliares eu preciso habilitar o Safe Solo, que é justamente para quando eu solar canais, esses canais eles não serem solados. Aqui no caso do Pro Tools é muito simples. É só eu segurar Ctrl se eu tiver no Windows ou Command se tiver em Mac, e aí clicar em cima. Reparem que esse solo daqui do backing do canal 22 tá diferente desses outros aqui, né? É sutil, mas esse daqui ele tá mais vivo, a coloração tá mais brilhante do que esses outros. E aí deixamos de ter esses canais mutados, ó. Se eu tirar o safe, reparem aqui no mute, voltamos a ter os canais mutados. Então, novamente eu vou habilitar o safe e agora eu posso solar à vontade que esses canais eles continuam habilitados.